Paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Deus esteja aí entrando na sua vida, na sua casa. Que Deus esteja entrando aí na sua família, em nome de Jesus. Sou o pastor Abel Magalhães, sou um pastor aí conhecido, pastor caipira do Brasil. E eu quero trazer para vocês uma palavra de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Que seja direcionamento, que seja uma direção dada por Deus para você, para sua família, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que vocês possam fazer o uso e possam, assim, em nome de Jesus, ter muitos benefícios com a palavra de Deus na vida, na família e nos negócios, em nome de Jesus. Nós estamos aí já ao término de 2025 e temos aí já assim as portas de 2026. E muitas coisas nos esperam em 2026. Coisas boas, coisas não tão boas, né? E coisas ruins também vão nos esperar também. Mas que nós possamos chegar em 2026 diferente da forma que nós entramos em 2025. Que nós possamos chegar em 2026 com o nosso espírito mais avivado, avivado nesse Deus maravilhoso, avivado nesse Deus bondoso, misericordioso, um Deus que Ele nos proporcionou uma vida eterna ao lado dele, quando nós aceitamos seu Filho Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós então ali nos colocamos ali nas mãos de Deus para vivermos uma vida eterna diante de Deus. Então, amados, é muito bom poder falar com você, é muito bom poder dizer para você que Deus está de braços abertos esperando você. E para isso Ele passou para mim algo incrível para esse final de ano. E eu tenho a responsabilidade de trazer para você essa mensagem. É uma mensagem que vem direto do trono de Deus para a sua vida. E eu quero falar sobre a parte que mais me impressiona, é a parte que Jesus fala que Ele iria ao Pai, iria rogar ao Pai para que mandasse para nós, para os discípulos, de Jesus. Eu me considero um discípulo de Jesus, espero que você também se considere um discípulo de Jesus, porque os discípulos de Jesus, eles vão receber esse Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, que Jesus rogou para que ele descesse até as nossas vidas e repousasse em nós. Então esse Espírito, que é o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ele repousará, ele repousa em você que busca esse Deus maravilhoso, que está lá em Isaías 55, a partir do versículo 6, você encontra ali Isaías falando: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome dele enquanto ele está perto. Então é algo incrível que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer. É algo que eu tenho que, na minha vida, fazer e você tem que fazer na sua vida. E se você quer a salvação como eu quero a salvação, nós temos que buscar esse Senhor, esse Deus maravilhoso todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar esse Deus maravilhoso. Nós temos que cada vez mais clamarmos a Ele, buscar Ele em entendimento, buscar Ele em palavras, buscar Ele em adoração. É isso que nós temos que fazer. É algo que não tem como você entrar no reino dos céus se você não buscar esse Deus maravilhoso. Então é muito importante você estar buscando, é muito importante você estar ali falando com esse Deus, cada vez mais perto dele, cada vez mais ali, estando na presença dele, cada vez mais buscando ele de todas as formas que você puder buscar.
Deus espera você. Deus espera que você o busque todos os dias. Por isso que Ele deixou para nós muitas muitas palavras códigas para nós. São palavras códigos. Mateus 6,6 é um código que Jesus Cristo deixa para nós. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus Cristo, na linhagem ali, é aquele que veio se mostrar fisicamente, né? O amor de Deus. Deus Espírito, que é o Deus Criador, aquele Deus que fez todas as coisas, é o Criador de todo o sistema. Então é o Deus Pai. Deus Espírito, né? É o Espírito Santo, que é logo a vinda de Jesus, que é o Deus Filho, que veio, né? Porque Deus se esvaziou-se, desceu à terra, viveu 33 anos, foi morto, ficou 40 dias conosco após a ressurreição, e Ele pediu ao Pai, pediu ao Deus Criador: Pai, mande um Consolador, aquele que vai ser o Espírito da verdade, o Espírito da justiça. E Deus enviou. 10 dias depois que Deus Filho é assunto ao céu, Deus enviou, lá no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo, que é o Deus, né? Ali, a terceira pessoa da Trindade de Deus. Então Deus envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele é enviado na terra, ele repousa naqueles que creem em Jesus Cristo, naqueles que creem em Deus Filho, naqueles que creem que Ele é o Salvador da vida, da alma, da família. E o Espírito Santo repousará sobre aquelas pessoas que creem como Jesus Cristo. Mesmo fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero ministrar para você toda essa parte de entendimento. É uma parte que você tem que, né, buscar, uma parte que você tem que ter dentro de você. É uma base bíblica que está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2, e na parte onde ali fala sobre, né, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Eu paro por aqui no entendimento e depois nós voltamos a falar sobre o Espírito de conselho, todos os outros Espíritos que vai ser ministrado na manifestação total da plenitude do Espírito Santo. Então é importante que vocês, em nome de Jesus, compreendam o que é esse espírito de entendimento na vida de uma pessoa. A revelação muitas vezes vem na nossa vida, mas uma revelação sem entendimento, ela vira confusão, ela vira problema para as nossas vidas, ela vira dúvida na vida de outras pessoas. Então a revelação, ela tem que ter entendimento. Por quê? Porque ela vira direção, ela vira o quê? Ela vira ali algo para a vida da pessoa, para o destino da pessoa. Então, a revelação com o entendimento, ela é uma revelação que vai virar direcionamento na vida de uma pessoa. Então, amados, a pessoa tem que buscar esse espírito que chama espírito de entendimento, que é uma parte que é a manifestação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, quando repousa em você, o Espírito Santo, aí ele vai manifestar esses 6 espíritos que ele vai manifestar na tua vida. E um desses espíritos é o manifestado o espírito de entendimento. E o espírito de entendimento não é a intelectualidade da pessoa, não é. É a capacidade espiritual de você compreender o que Deus está fazendo, dizendo e movendo na sua vida. Olha só, dizendo, fazendo e movendo
na sua vida. Você vai ser capaz de entender. O que é o espírito de entendimento? O espírito de entendimento, ele é tão forte, tão assim poderoso em nossas vidas, que o espírito de entendimento, ele é então a operação do Espírito Santo que permite nós ver além do óbvio. Você não vai ver só o óbvio, né? Aquilo que é óbvio para a sua vida. Quando o espírito de entendimento opera em você, você não enxerga mais apenas aquilo que está diante dos olhos, aquilo que está diante da sua face. Você não enxerga só aquilo. Você começa a perceber o que está por trás, o que está por dentro, o que está por cima das circunstâncias. Tudo aquilo que está por trás, por dentro, por cima da circunstância, daquilo que você está passando, você consegue enxergar. Ele abre a visão espiritual para a sua vida. Ele abre também a percepção profética, né? O espírito de entendimento, ele abre isso aí para você. Ele abre para a sua vida. E o discernimento do propósito de Deus na sua vida. Você vai discernir o que realmente Deus quer de você. E também você vai conseguir ler, né? Ler e ver as leituras corretas dos tempos. Talvez algo está acontecendo na sua vida, mas é fora de tempo. E por isso que nada dá certo. Então o espírito de entendimento vai fazer você entender e ler, rapaz, a leitura correta dos tempos na sua vida, né? 2026 é o ano da sua vitória. 2026 é o ano da vitória de Deus em sua vida. O óbvio te mostra aquilo que é natural, aquilo que é óbvio vai mostrar para você o que é natural. O espírito de entendimento te mostra o que é real, o que é verdadeiro. O espírito de entendimento vai mostrar isso para você. É assim que Deus te impede do quê? Impede de você ser enganado, de você muitas vezes ser passado para trás, ser manipulado por pessoas, ou até confundido, né? As pessoas confundem você assim com rapidez. Todas as vezes que elas quiserem confundir você, elas conseguem. Então, nas batalhas do dia a dia, o espírito de entendimento vai ser muito bom para a sua vida. Então, busque, né, no Senhor, conecta com Deus, conecta a revelação com o propósito de Deus. A partir de hoje, busque o espírito de entendimento para dentro de você, para dentro da sua alma. O espírito de entendimento não apenas mostra o que Deus está dizendo, ele revela o que Deus está ali fazendo na realidade, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Ele não só apenas ali mostra, ele revela o que Deus está dizendo de você, para a sua família. Tem pessoas que só mostram, não, ele revela. O espírito de entendimento, ele vai revelar dentro da sua, né, do seu coração. Quando eu falo coração, dentro da sua mente, do seu subconsciente, a revelação ela vai ficar solta para você, para a sua vida, para a sua família. E a visão não se, ali muitas vezes você vai ali dar uma olhada e falar, meu Deus do céu, por que muitas coisas não se encaixam? Porque você não está com ali o espírito de entendimento. Porque você sem o espírito de entendimento, você vai ficar o quê? Com a revelação solta. Você não vai ter aquela revelação concreta, aquela revelação real que é para ter na tua vida. A visão não se encaixa, os sinais parecem confusos, tudo que você vai fazer parece estar confuso. O que Deus falou não vira direção, né? O que Deus falou na sua vida não vai virar direção. Por quê? Porque você não tem o espírito de entendimento. Você está sem buscar essas direções, esse espírito. Você está sem buscar aquilo que o Espírito Santo tem de melhor para você. Mas quando você age, quando o Espírito Santo, você deixa o Espírito Santo agir e ele manifesta em você o espírito de entendimento, algo poderoso acontece na sua vida. As peças começam a encaixar na sua vida, começam a encaixar em tudo que você vai fazer. E aí você entende para que Deus mostrou aquilo,
Por que que Deus mostrou aquilo para mim? Por que que Deus fez eu sonhar com aquilo? Por que que Deus fez eu ver aquilo? Onde aquilo se encaixa na sua jornada? Aquilo que Deus, mostrou para você, aquilo que Deus fez você ver, sonhar, aquilo vai se encaixar na sua vida. E qual é o próximo passo? Então tudo isso vai se encaixar dentro de você. E melhor ainda, você vai aprender qual é o propósito da revelação que veio para a sua vida, que veio para a sua alma, como isso afeta decisões, relacionamentos e caminhos que você vai ter que traçar em 2026. Olha só quantas coisas que Deus está falando com você. A revelação sem propósito, amado, a revelação sem propósito, ela gera agitação nas pessoas. E a revelação com propósito, ela vai gerar movimento em você. Então eu quero que você, em nome de Jesus, tenha a revelação, mas uma revelação com propósito, para você ter a vida movimentada por Deus, uma vida direcionada por Deus. A revelação sem entendimento, ela gera ansiedade dentro de você. Tem uma geração de ansiosos. Por quê? Porque estão tendo revelações sem entendimento. São pessoas ansiosas, pessoas que acham que tudo vai dar errado, vai dar tudo. E por quê? Porque não buscou direcionamento, não buscou entendimento, não buscou Deus ali em primeiro plano da vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a vossa justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você tem que buscar tudo em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Mas, querido, você tem que entender que a revelação com propósito, ela vai gerar movimento em você. Enquanto a revelação sem entendimento, ela vai gerar ansiedade. Então, nós temos que buscar aquilo mais ainda dentro do espírito de entendimento. Qual que é? A revelação com entendimento, que aí vai gerar estratégias para nossas vidas. Então, é o espírito de entendimento que transforma um Deus que falou para mim em agora eu sei o que devo fazer. Um Deus que falou para mim, agora eu sei o que devo fazer. Então, quando o espírito de entendimento ele entra na minha vida, ele entrando na minha vida, eu vou interpretar o que Deus está falando. Eu vou interpretar o que Deus quer que eu faça. Então, quando o espírito de entendimento está dentro de você, você vai interpretar o que Deus manda você fazer. Incrível é você encontrar a palavra do Senhor dentro de uma Bíblia Sagrada, um manual escrito por Deus para mim, para você, para nós, para a nossa família, para a nossa salvação, para a salvação da nossa família, para a salvação dos nossos inimigos e amigos. Porque Jesus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Ele não fala para nós orar pelos nossos amigos. Nós temos que orar pelos nossos amigos, mas principalmente pelos nossos inimigos. Espírito de entendimento é quem traduz a língua do céu. Ele vai transmitir para nós a língua do céu, aquela língua que é para você, assim, vivificar o seu espírito, fazer com que o seu espírito fique vivo. E Deus fala, Deus revela, Deus mostra e Deus direciona você através da busca desse espírito de entendimento. Mas só o Espírito Santo pode fazer você compreender corretamente. Porque sem o Espírito Santo, sem ele, você não pode interpretar. E pode interpretar também erradamente. Então, amado, assumir assim conclusões, muitas vezes você está assumindo conclusões, que jeito? Precipitadas. Precipitada por quê? Porque não buscou direcionamento, não buscou ali o Espírito Santo que está em você, com esse espírito de entendimento. E ali você vai começar a confundir as emoções, pensando que é direções. E muitas vezes as emoções suas não são direção, não são, só são emoções. E emoções não vai te levar para a razão, não vai te levar para algo real. Misturar alma
e com o espírito, você vai misturar a alma com o espírito, não tem como você achar que isso vai dar certo, não tem como. Por quê? Porque você está sem o Espírito Santo e está sem o Espírito de entendimento dentro de você. Você não consegue entender, você não consegue compreender, você não consegue ir ali, nem se reposicionar. Por quê? Porque você não buscou. E tomar decisões, você fica tomando decisões fora de tempo, fora de época. Agora, amados, quando você está com o Espírito Santo dentro de você, está ali mesmo alimentado, e você está alimentando, buscando somente coisas do céu, ele ilumina você, né? Você vai ouvir a voz de Deus se tornando clara dentro de você. O significado da revelação, ela vai brotar na sua alma, ela vai brotar na sua vida. O contexto espiritual, ele vai chegar de uma vez por toda na sua vida e você vai vencer. E aí você vai ver todo o propósito oculto que está por trás daquilo que está acontecendo na tua vida. E olha, o que Deus quer dizer naquele momento, você vai compreender, você vai entender, porque o espírito de entendimento vai estar dentro de você. O que é dele e o que não é dele, você vai saber na hora que está acontecendo. Você já vai saber o que é e o que não é. Você vai compreender e entender. O Espírito Santo e o Espírito de entendimento agindo em você te faz perceber nuances que a mente, muitas vezes, amado, muitas vezes a mente humana não consegue captar, não consegue ali ter, né? Não consegue manter dentro da pessoa. Então essas nuances aí que vai acontecer, que muitas vezes você não consegue captar, não consegue compreender, o Espírito Santo, com o Espírito de entendimento, vai fazer você compreender. Porque é como se ele dissesse, todos os momentos que você fosse fazer algo que estava fora da direção de Deus, fora do direcionamento de Deus, ele dissesse para você assim, já pensou? Preste atenção, o que você viu não é só o que parece. O que você viu não é só o que parece. Tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Você jamais vai ter que, ficar ali pedindo conselho para pessoas. Você já vai direto no ponto, já pede o conselho direto para o Espírito Santo, já pede o conselho direto para Deus, e você vai ter aí essa visão. Não é aquilo que você parece ali que você viu, não é, tanto para as coisas boas quanto para a coisa ruim. Então ele te guiará e não somente guiará você, ele fará você interpretar a coisa certa, o que é certo para você, o que é certo para a sua vida. Quando o Espírito interpreta, o Espírito Santo interpreta, e ele dá o Espírito de entendimento para você entender, você não apenas entende a mensagem, você entende o movimento de Deus por trás da mensagem. Você consegue entender o movimento de Deus por trás da mensagem. Então é importante que você busque o Espírito Santo, busque o Espírito de entendimento para você discernir o tempo, para você discernir o que é bom e o que é mais do que melhor ainda para você. O Espírito de entendimento não apenas revela o que fazer, ele revela quando fazer e como fazer. Então, queridos, não é ali você discernir somente o tempo, mas também o modo de como fazer, de como ir lá e fazer aquilo que tem que ser feito para a obra de Deus, para aquilo que vai satisfazer o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia diz que para tudo há um tempo e um modo. Está lá em Eclesiastes capítulo 8, no versículo 6. Mas só o Espírito Santo consegue mostrar o que? Qual o tempo e qual o que? E qual o modo correto. Qual o modo correto de você fazer aquilo que você recebeu a interpretação para fazer.
O que fazer então? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer é buscar cada vez mais o espírito de entendimento, ali buscando o Espírito Santo do Senhor, que já é o primeiro, a primeira parte que você tem que receber é o Espírito Santo. Logo após você receber o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, e aí vem o Espírito de entendimento. Então, amado, é muito importante, em nome de Jesus, você saber discernir o que Deus está falando com você. Porque você, sem o discernimento, é outra parte importante, sem o discernimento, desse espírito de entendimento, você pode fazer coisa certa na hora errada, ou fazer coisa certa do jeito errado. Lembra Davi? Davi quis fazer algo certo, que era adorar o Senhor, buscou a arca em lombos de novilhos, que era para ali, chegar em Jerusalém e ser uma festa. E como ele fez a coisa certa, mas do jeito errado, Deus ali fez algo acontecer que entristeceu o coração de Davi. Mas o espírito de entendimento agiu em Davi e ele corrigiu tudo aquilo que ele havia feito de errado. Quando foi isso? Naquele momento em que Deus vai lá, faz os novilhos ali tropeçarem, a arca vai para cair, Uzá vai e toca na arca. E ali acontece que Uzá ali, ele é fulminado, ele é morto ali, E Davi passou por todos esses transtornos. Por quê? Porque ele fez algo certo, que é adorar o Senhor. Mas, que jeito? Do jeito errado. Como que isso aí acontece? Muitas vezes na minha vida, na sua vida, isso aí está acontecendo. Ou fazer algo que Deus mandou, mas fora da estação. E acabar colhendo dor em vez do que? De fruto. Muitas pessoas estão colhendo aí dor em vez de frutos. Por quê? Porque estão fazendo o que Deus mandou, mas fora da estação que Deus colocou ali. Então, querido, o espírito de entendimento, ele vai fazer você se mover no ritmo de Deus. O espírito de entendimento vai colocar você para se mover no ritmo de Deus. Ele mostra o tempo de você avançar, o tempo de você esperar. Lembra, mesmo Davi chega, olha para a copa das amoreiras. Ele tem que olhar para a copa das amoreiras. Marque aí na sua Bíblia, marque aí no seu caderno, 2 Reis, capítulo 5, versículo 23 e 24. Ele consultou o Senhor e o Senhor falou: espera e olha para a copa das amoreiras. E quando a copa das amoreiras estiver balançando, aí sim você atacará os filisteus. Então, querido, vai ser o momento de você esperar, o momento de você avançar e também o momento de você calar, o momento de você ficar quieto, o momento também de você falar, o momento de você gritar até, E tem um momento de você plantar e um momento certo de você colher. Então, amados, muitos estão colhendo coisas amargas, coisas aí que não era para ser colhido, mas que ele plantou. Tudo que você planta, você vai colher. Tudo que você colocar na sua boca e falar nessa boca aí, você vai colher aquilo que você plantou. Então, eu quero que você, em nome de Jesus, você busque essa revelação. Sabe por quê? Porque o espírito de entendimento, ele revela ainda mais para você. Ele revela o modo como tudo vai acontecer. A postura certa que você tem que estar, o tom certo que você tem que agir, a estratégia certa que Deus quer que você faça, os passos certos que Deus quer que você dê, esses passos, em 2026 seja o tempo que Deus protege você, o tempo que Deus confirma você, porque o tempo protege você e o modo que você vai fazer vai ser a confirmação de Deus em você.
Quando o espírito de entendimento ele está agindo numa vida, você entra na cadência de Deus, você entra ali na cadência de Deus. E você entrando nessa cadência de Deus, nada te atropela, nada te confunde e nada te precipita. Sabe por quê? Porque você vai ser transformado pela revelação que está em ação na sua vida. A revelação que está em ação na sua vida. Receber essa revelação é poderoso, é muito poderoso para mim e é poderoso para você. Então que 2026 seja o ano assim que vai vir uma revelação muito forte para a sua vida, para você vencer. Mas revelação sem ação se torna apenas informação espiritual. Então essa revelação ela tem que vir ali com uma ação. O espírito de entendimento é quem traduz o que Deus mostrou em passos práticos para você, para a sua vida, para a sua família. Olha, porque sem Ele você recebe muito, mas não sabe por onde começar. Fica cheio de visão, mas preso na indecisão. Sem o espírito de entendimento, sabe o que Deus quer, mas não sabe como obedecer. A revelação vira peso para você em vez de direção. Então busque esse espírito de entendimento, porque com ele você entende o que Deus quer, o que Deus exatamente quer que você faça e sabe exatamente o que fazer. O Espírito te dá o quê? O Espírito te dá clareza dos próximos passos, coragem para obedecer, estratégia para executar e também sabedoria para ajustar o caminho. Eita, Deus maravilhoso, hein? Deus está falando com você. Deus quer que você, em nome de Jesus, você busque essa revelação. A revelação deixa de ser teoria e se torna um movimento na sua vida quando você o busca. Quando você busca ele, deixa de ser apenas ali uma visão e se torna uma prática na sua vida. Quando você busca ele, deixa de ser apenas ali espiritual e se transforma ali algo assim na sua vida que se transforma em algo transformador. Então deixa de ser apenas espiritual, mas sim se torna uma ação transformadora na sua vida. E o espírito de entendimento é que faz você dizer: agora eu entendi, agora eu sei como agir. Ele pega o que Deus revelou e coloca na sua vida como um mapa, um plano, uma rota. É assim que a revelação vira fruto, é assim que a visão vira testemunho, é assim que a promessa vira realidade. Ter clareza espiritual no momento de guerra, em tempos de guerra espiritual, em mente natural, entra assim o que lá? O caos, em mente natural. Mas quem tem o espírito de entendimento traz clareza sobrenatural. Quando a batalha aperta, a mente tenta o quê? Nos confundir. As emoções tentam o quê? Dominar a nossa vida. As circunstâncias tentam o quê? Intimidar, colocar medo em nós. E o inimigo tenta o quê? Distorcer o que Deus disse. Mas o Espírito Santo, esse Espírito Santo que está repousando em você, está te dando aí o espírito de entendimento. No campo de batalha ele ilumina e ele te mostra o que está realmente acontecendo. Com ele você conhece e reconhece o que vem de Deus, o que vem da carne, o que vem do inimigo e o que é apenas ruídos de guerra. Querido, no meio da tempestade, ele te dá a visão limpa. Você passa a enxergar o ataque real, propósito oculto, movimento do inimigo, estratégias de Deus. Você vai enxergar e principalmente o caminho seguro para vencer. Então, amado, enquanto os outros se desesperam, você discerne. Enquanto os outros ali travam, você avança. Enquanto os outros se confundem, você permite e
Permite que Deus vença por você e você permanece firme. Porque no meio da guerra, o espírito de entendimento funciona para você como um farol, como um radar, como um mapa, um comandante que revela onde pisar e onde não pisar. Esse é o espírito de entendimento. E essa clareza que vem para você, ela não é emocional e também não é mental. Ela é uma clareza espiritual. É Deus dizendo para você: fique tranquilo, eu estou mostrando exatamente o que está acontecendo. E em meio da guerra, quem enxerga, vence. Quem consegue enxergar, vence. É quando Deus não apenas fala, mas te faz entender. Amém? Então, amados, qual é o entendimento disso tudo? O entendimento é uma arma para nós. E qual é o entendimento que nós temos que ter? O que a Bíblia nos diz. Provérbios diz para nós, né? Muitos provérbios diz para nós que é para nós cada vez mais o que? Ali sermos o que? Obedientes ao Senhor. E muitas vezes você vai encontrar também pessoas dizendo que o povo perece por falta de conhecimento. Qual é essa falta de conhecimento? Lá de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, Oséias capítulo 4, versículo 6, é esse versículo. O povo perece por falta de conhecimento. O espírito de entendimento destrava a visão, destrói confusão mental e ilumina decisões. Produz estabilidade emocional, corta dúvidas espirituais, né? E impede manipulações. Ele é o antídoto do engano nos últimos dias. Você que está sendo enganado, o antídoto qual que é? Espírito de entendimento. Sinais que o espírito de entendimento está agindo na sua vida. Textos bíblicos começam a saltar, né, nos seus olhos assim. Quando você tem problema, você consegue imaginar os textos bíblicos, o que Jesus fazia. Você entende coisas que nunca entendeu antes. E discernimento seu, ele aumenta. Consegue ligar versículos com contextos e sinais. Você consegue ver isso tudo acontecendo dentro de você. Direção prática aparece onde só havia dúvida na sua vida. Paz interior durante decisões difíceis. Queridos, quer um exemplo bíblico? Eu vou te dar um exemplo bíblico aqui para você. Que eram homens guiados pelo Espírito Santo de Deus, e ali o Espírito de entendimento ali agia na vida deles. Veja só Daniel. Daniel tinha o quê? Ele entendia ali de visões, sonhos e sinais profundos. Por quê? Porque o Espírito Santo fazia ele ter esse entendimento. E José, lá no Egito, interpretou o que os outros apenas enxergavam superficialmente. Ali ele interpretou. E os discípulos de Jesus, então, abriu-lhe o entendimento. Lucas 24:45, Jesus vai lá e abre-lhe o entendimento. Jesus expandiu, destravou a compreensão deles, aquilo que ele compreendia, que eles compreendiam até aquele momento. Jesus foi lá e expandiu, era para eles compreender o que é o reino de Deus. E por que você muitas vezes, né, precisa do espírito de entendimento hoje? Porque nós vivemos o que é? Tempo do engano espiritual, tempo de engano, uma avalanche de informações erradas, né? Confusões emocionais uma em cima da outra, decisões que nós temos que tomar muito rápidas, batalhas invisíveis uma atrás da outra e também manipulações de pensamentos. Veja só, a internet é manipulações de pensamentos um atrás do outro, falsos ensinos e falsas profecias. Quantos ensinamentos, quantas coisas estão acontecendo no mundo. Só o Espírito Santo pode abrir o entendimento. Não o Google, não a lógica humana e não a experiência passada, mas sim o Espírito Santo pode abrir ali o seu entendimento. Tá? Por que ele pode abrir? Porque é o único que é capaz de fazer você entender a verdade. Como receber o espírito de entendimento? Sede primeiro o quê? Espiritual. Peça ao Espírito Santo abrir o seu entendimento. Fala com ele nesse momento. Fala: Espírito Santo,
Abre o meu entendimento, para que eu possa entender o que vai acontecer, o que está acontecendo, e eu possa vencer em nome de Jesus. Palavra de Deus, você tem que praticar ela diariamente. O entendimento cresce onde a palavra de Deus habita. A oração profunda, você tem que orar mais, você tem que buscar mais revelações, ela só vem na oração. Daniel buscava em oração, por isso que ele teve as revelações. Entendimento nasce no quê? Na permanência, quando você tem uma intimidade com Deus, ali permanente diante de Deus. A obediência, quem obedece entende mais rápido. Quem obedece vai atender e entender mais rápido. Humildade, os orgulhosos recebem o quê? Os orgulhosos recebem informação, os humildes vão receber o quê? Entendimento. Os orgulhosos vão receber informações e você que é humilde, você vai receber entendimento. Nesse momento eu quero estar ministrando aqui para você uma oração, mas é uma oração que você vai fazer também ela. E você vai falar: Senhor, não me deixe apenas ver, mas me faça entender. Não me deixe apenas ouvir, mas me faça, Senhor, compreender. Abre a minha mente, expande, Senhor, o meu espírito, ilumina o meu caminho, e que o espírito de entendimento repouse sobre mim a partir de hoje, em nome de Jesus. Queridos, que vocês tenham um dia abençoado e olha, compartilhe essa live aí para todos que vocês puderem compartilhar, tá? Faça aí crescer aí, né, essa vontade até dentro de você de compartilhar a verdadeira essência da palavra de Deus. Forte abraço para você, forte abraço para a sua família, para os seus familiares, em nome de Jesus. Que Deus possa assim estar fazendo você cada vez mais expandir o seu entendimento. A partir de hoje, que essa expansão de entendimento aí ela seja completa na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus aí, na paz do Senhor.